Vamos ler juntos. 1 João, então, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Vamos ler o versículo 11 também, 11 e 12. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos, ó Deus, que a sua palavra possa falar aos nossos corações, ó Deus, que ela seja como uma espada, ó Pai, que vá fundo, ó Deus, na nossa alma, Senhor, e que possamos, ó Deus, experimentar, ó Pai, a profundidade, ó Deus, a grandeza, ó Deus, da sua palavra que fala conosco, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Natal, dentre muitas coisas que simbolizam, né, o Natal é um presente de Deus para nós. Quando a gente pensa em presentes, né, em Natal, a gente é levado a pensar no comércio, nas coisas do mundo, mas o Natal é um presente. O Natal é um presente de Deus para nós, e o que eu quero pensar com você nessa manhã é muito simples. Eu quero pensar com você sobre esse presente magnífico que Deus nos deu, em 3 aspectos. Nós vamos ver a intenção desse presente, qual que era a intenção de Deus a nos dar esse presente no Natal, como a gente pode receber esse presente e o quanto esse presente custou. Então, a intenção de Deus, como que você pode receber esse presente e quanto ele custou. Nessa troca de presentes que a gente tem no Natal, vamos falando da intenção primeiro dos presentes, tem gente que ama dar presente, tem gente que detesta. Tem gente que acha muito fácil, tem gente que acha muito difícil. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Geralmente, as pessoas que não gostam de dar presentes, dentre os muitos motivos que elas apresentam, é porque elas falam que é muito difícil escolher algum presente e elas ficam preocupadas porque todo presente ofende. Vocês já ouviram isso? Todo presente ofende. Eu não sei se eu concordo que todo presente ofende, né? Não é porque você dá um perfume para uma pessoa que você está querendo dizer para uma pessoa que ela tem que cuidar mais da higiene dela. Não é isso. Às vezes é só porque você sabe que a pessoa gosta de perfume e que a pessoa... Você quer dar um perfume para ela porque ela é um presente que todo mundo gosta, ou quase todo mundo gosta. Mas tem alguns presentes que, se a gente for olhar com um pouco mais de atenção, a gente vai perceber que realmente eles podem ofender um pouco a gente mesmo. Imagina que você recebeu um presente esse Natal e depois que você desembrulhou ali a caixa, era um livro que estava escrito assim, ó, 10 táticas infalíveis para perder peso. Você falou, o que essa pessoa deu esse presente para mim? Ou então você recebeu um outro presente assim, ó, como parar de fofocar. A pessoa deu esse presente para você, ela está querendo dizer alguma coisa, talvez, com essa mensagem. Então, assim, você pode acusar a pessoa, às vezes, que está te dando esse presente, de indelicadeza. Você fala, nossa, que indelicado dar um presente desse para mim. Mas é mais fácil acusar a pessoa de indelicadeza do que olhar, às vezes, para os seus defeitos e para áreas que você está precisando trabalhar na sua vida e você não está muito afim, e a pessoa, às vezes, ali está querendo te dar, né, um alerta, um aviso. Então, talvez você já tenha passado por uma experiência, na verdade, que aí é quase indiscutível essa questão do como o presente pode te ofender. Talvez você já tenha passado pela experiência de receber, por exemplo, uma grande quantia de dinheiro de alguém para ajudar você a se colocar de pé, porque você está em alguma situação difícil, e para você aceitar esse presente, você precisou engolir talvez o seu orgulho. Porque muitas vezes não é fácil receber uma ajuda assim muito grande,
que ao pé da letra pode não ser um presente, mas é um presente também. E esse presente, para você recebê-lo, você tem que engolir algumas coisas. Ele desce quadrado, ele é um pouco humilhante, ele ofende um pouco. Timothy Keller diz sobre o Natal que nunca um presente que nos foi oferecido nos fez engolir tanto o nosso orgulho com tanta profundidade quanto o presente de Jesus. Para você receber o presente de Jesus na sua vida, você tem que engolir o seu orgulho. Você tem que aceitar que você precisa de um Salvador. E não tem nada mais difícil nesse mundo do que ouvir que você precisa ser salvo, ser resgatado, que você não consegue viver a sua vida por conta própria, pelos seus próprios meios. Isso ofende. Se você entender de verdade, você vai se sentir ofendido. Você vai se sentir humilhado por isso. Porque você vai perceber que você precisa ser resgatado, você precisa ser salvo, você precisa de um Salvador. Então ele diz que o Natal significa que estamos tão perdidos, mas tão incapazes de nos salvar, que nada menos que a morte do Filho do próprio Deus poderia nos salvar. Você pode pensar nisso tudo que eu disse agora e falar assim, mas como é que eu posso considerar isso amor? Será que isso é amor de verdade? Será que a pessoa só não está, querendo, como eu disse, ser indelicada, querer me ofender só? Será que esse Deus não é um Deus ruim, um Deus de ira? A gente confunde muitas vezes amor com mera bondade. Amor não é só uma bondade. Amor não é apenas isso. O verdadeiro amor é aquele amor que sabe que quando alguma pessoa está se destruindo, ela não consegue simplesmente ficar torcendo para as coisas dar certo. O amor de Deus, ele é expressado exatamente dessa forma. Algumas pessoas creem que Deus criou o mundo, criou a gente, deixou a gente aqui e falou assim, pessoal, boa sorte para todos vocês. Se virem, ok? E deu as costas. Tem várias pessoas que creem dessa forma. Existem várias religiões que creem dessa forma. Que Deus simplesmente nos deixou aqui largados, soltos, e boa sorte para todos vocês. Esse não é o Deus do cristianismo, esse não é o Deus que a gente crê. O Deus que a gente crê não simplesmente criou a gente e largou a gente nesse mundo para se virar sozinho, não. Muito pelo contrário. Veja bem, Carson, que é um comentarista bíblico, ele fala assim, para enxergarmos o que o amor significa, precisamos nos enxergar como pecadores, e assim como objetos da ira de Deus, e ainda assim como aqueles por quem Cristo morreu. Aí você fala assim, eu vim domingo de manhã na igreja para ouvir falar de ira. Mas é isso, porque o amor, se é um amor só bondoso, ele não é amor de verdade. Criança, quando você vai criar uma criança, se você trata ela com abuso, se você trata ela de uma maneira totalmente violenta, você está acabando com ela. Mas se você trata ela também simplesmente com bondade 100% do tempo e fazendo tudo o que ela sempre quer, do jeito que ela quer, você também está arruinando ela da mesma forma. Se um menino faz alguma coisa errada, se ele mente, você fala assim, menino é assim mesmo, criança é desse jeito mesmo, e deixa ele mentir, tá tudo certo. Criança é criança. Você está arruinando ele. E se ele mente alguma coisa e você pega e bofeteia ele na cara, você também tá arruinando a vida dele. Os dois aspectos arruinam a pessoa. Deus, ele sabia muito bem disso, por isso que a justiça de Deus, a ira de Deus era necessária. Veja bem, isso é muito real para nós quando nós pensamos em pessoas que estão na nossa vida mesmo. Se você ama alguém e você descobre que essa pessoa está se destruindo, ainda que ela mesma esteja se destruindo de alguma forma, se autodestruindo, você fica com raiva disso. Você fala, como é que pode essa pessoa estar fazendo isso? Eu não me conformo com isso, não tem como. Você sente essa ira, da mesma forma como Deus olha para o ser humano e fala, como pode o ser humano estar dessa forma? Deus, ele se ira por conta disso. O pecado deixa Deus irado. Tem uma autora que se chama Rebeca, e ela tem um livro muito bom que chama A Esperança Tem Suas Razões. E nesse livro, ela explica exatamente isso, ou melhor do que eu poderia tentar explicar para você. Então preste atenção no que ela fala. Imagina como você se sente quando você vê alguém que você ama sendo consumido por ações ou relacionamentos imprudentes. A gente reage com a mesma tolerância benigna que a gente teria com alguém que a gente não conhece? De jeito nenhum. A raiva não é o oposto do amor. A raiva não é o oposto do amor. O ódio, sim, é o oposto do amor. E a pior forma de ódio é a indiferença. A pior forma de ódio é a indiferença.
A ira de Deus não é uma explosão de mau humor, mas sua oposição firme ao câncer que devora as entranhas da raça humana que ele ama com todo o seu ser. A indiferença, irmãos, é a maior forma de ódio que pode existir. Quando você desiste da pessoa, você já está indiferente a ela, você fala, a famosa frase, tanto faz. Você já não liga mais, você já não sente mais raiva, você já não sente mais nada. Glória a Deus, graças a Deus, que Deus não ficou indiferente a nós. O amor de Deus, que nos ofende, que é firme, como a gente acabou de cantar, ele é um amor que está contra esse câncer, que é o pecado, que acaba com as nossas relações. E o Natal é a expressão exata de que Deus não ficou indiferente. Ou seja, ele não nos odiou da forma mais suprema que existia. Porque ele poderia, se ele quisesse, mas ele não fez isso. Deus não ficou indiferente à nossa situação. Essa é a mensagem do Natal. Deus não ficou indiferente, Deus não nos odiou, Deus fez algo. Ele mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar, para nascer primeiro, para viver e para depois morrer. Isso é verdade, isso aconteceu. Isso não é apenas uma história de ficção, como a gente tem dito nas outras semanas, nos outros domingos, nós já estudamos isso. Isso aconteceu de verdade. E isso é a intenção que ele tinha. A intenção do Natal, esse presente, é nos resgatar, é não ficar indiferente. Essa era a intenção de Deus, mostrar para nós que ele não está indiferente à nossa situação. Como que você recebe esse presente? Porque como a gente comentou, tem alguns presentes que são difíceis de receber. Tem alguns presentes que descem quadrado, tem alguns presentes que nos ofendem. Como receber esse presente? Como é que você recebe isso? Para aceitar o verdadeiro presente do Natal, a gente tem que admitir que a gente não consegue restaurar o nosso relacionamento com Deus apenas sendo uma pessoa boa, ou uma pessoa moral, ou uma pessoa muito ética. Nós não temos como restaurar por conta própria o nosso relacionamento com Deus que foi quebrado. Para receber esse presente, a gente tem que abrir mão de ser os donos da nossa própria vida. Receber esse presente do Natal é algo tão radical, a Bíblia diz, que o que é exigido de você não é nada mais, nada menos do que nascer de novo. Não são pequenos ajustes, não são pequenas coisas. É uma volta completa de 180 graus. É você nascer de novo. Sabe quando um negócio está completamente errado, você tem que começar do zero? É exatamente isso. Não dá para remendar. Não dá para tentar fazer uma coisinha aqui, outra ali. Você tem que nascer de novo. O versículo 7 fala, ó, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que quer dizer isso? Nascido de Deus? Quem ama é nascido de Deus. O que quer dizer esse termo? Esse termo de crente? Esse povo que fala, você tem que nascer de novo, você tem que nascer de Deus, você tem que se converter. A gente ouve esses testemunhos, né? Não, eu me converti. O que quer dizer isso? Isso pode ser explicado de muitas formas, mas o que você precisa entender hoje de manhã é o seguinte: você se converter, você nascer de novo, é um passo entre você sair de uma coisa e ir para outra. E o que é isso? É entre você conhecer a respeito de Deus, você conhecer sobre Deus e você conhecer pessoalmente a Deus. Isso é nascer de novo. Isso é se converter. Você sai de um mero conhecimento racional e intelectual, você conhece sobre, a respeito de Deus, você passa a conhecer Deus pessoalmente. Você passa a conhecê-lo de uma forma pessoal. Essa ideia de conhecer a Deus de uma forma pessoal, gente, ela é tão única no cristianismo, mas tão única, que quando isso surgiu lá 2000 e tantos anos atrás, as outras religiões chamavam os cristãos de ateu. Eles falavam assim, não tem como, esse povo não acredita em Deus, não. O Deus para as religiões do mundo, ele é algo inalcançável, é impossível você ter uma relação com Deus. E se você fala isso para algumas religiões, isso é uma heresia, você está ofendendo a Deus, então você pode se relacionar a Ele. Muita gente diz que esse é o maior problema em relação a ter um relacionamento com Deus. Por quê? Para você ter um relacionamento com alguém, geralmente você tem que ter alguma coisa em comum.
Aí você fala, mas o que eu tenho em comum com Deus? Como é que eu vou ser amigo de Deus? Amigos não tem que ter coisas em comum? Jogar um vôlei junto? Não é isso? Não é ter coisa em comum? O que você tem em comum com Deus? Você tem Jesus. Jesus, na pessoa de Jesus, você acha coisas de um Deus que passou pelas mesmas coisas que você. Ele passou pelos mesmos sofrimentos que você. Ele sabe o que é ter dificuldade financeira. Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é se sentir abandonado. Ele sabe o que não é ter um lugar para encostar a cabeça. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe isso tudo. E por isso você pode se relacionar com ele de maneira pessoal. Só por isso você pode se relacionar com ele de maneira pessoal, senão não teria como. O que nós mais temos hoje no nosso mundo, esse mundo moderno, de pessoas modernas, são pessoas que dizem que conhecem a Jesus, que sabem um montão de coisas sobre Jesus, mas a vida delas não se revoluciona, a vida delas não se transforma. Por quê? Porque elas ainda estão no estágio do conhecimento sobre Deus. Elas ainda não conseguiram passar para o relacionamento com Deus, pessoal. Talvez você está pensando assim, tá, mas de forma prática, então, como é que eu faço isso, André? Entendi, eu tenho que passar de conhecer sobre Deus a conhecer Deus pessoalmente. Mas de maneira prática, como é que eu faço isso? Da mesma forma que você faz com qualquer outro relacionamento que você tem na sua vida. Como é que você conhece alguém pessoalmente? Como é que você conhece alguém de maneira íntima? Você conversa com a pessoa. Você tem conversas francas com a pessoa. Você tem conversas sinceras com a pessoa. Você fala com ela fala com você. Você procura saber o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Você procura saber como que você pode agradar aquela pessoa, o que você pode fazer para agradar ela. Isso é conhecer alguém intimamente, isso é ter um relacionamento íntimo com a pessoa. Com Deus é literalmente a mesma coisa. Para você conhecer a Deus intimamente, não é nada diferente disso. Como é que você conversa com Deus? Você ora, você fala com Deus com sinceridade, você conversa com Ele, você ora ao Senhor. Como é que Deus fala com você? Ele fala através da Bíblia. Deus fala com você. Salmo 38 diz assim, ó, provai e vê que o Senhor é bom. É feliz quem nele se regozija. Provai e vê que o Senhor é bom. Se isso tudo parece estranho para você, a Bíblia te desafia, ó, provai e vê que o Senhor é bom. Prove isso. Você já realmente leu a Bíblia, tipo assim, buscando um relacionamento com Deus, não lendo como qualquer outro livro, mas lendo assim, ó, ok, eu ouvi dizer que se eu ler esse livro aqui, o Criador do Universo vai falar comigo. Você já fez isso alguma vez? Você já provou disso? Já tentou fazer isso uma vez na sua vida? Assim como todo relacionamento, no começo vai ser um pouco estranho. Você vai sentir que não está acontecendo muita coisa. Mas aos poucos, você vai criando uma intimidade, é uma intimidade que vai mudar a sua vida. A forma como você recebe ao Senhor é isso. O versículo 9 e o versículo 10, ali na tela nós temos o 9, ó. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Nesses dois versículos aparece a palavra amor 4 vezes. Você vê que claramente João está querendo falar alguma coisa que ele deixa bem clara, para não ter dúvida. Ele está querendo falar sobre o quê? Ele está querendo falar sobre amor. 4 vezes ele cita amor no versículo. Amor, gente, tem vários princípios. Se eu tivesse tempo, a gente poderia falar sobre vários princípios do amor. Mas eu escolhi falar com você sobre um princípio do amor que é muito importante e que tem tudo a ver com o Natal, que é o quê? É o princípio da liberdade. O amor, um dos princípios dele é a liberdade, mas ele é algo que vai te ofender, talvez. Porque é a perda da liberdade. Vamos entender isso. Deixa eu desembrulhar isso para você. Como assim o amor é perder a liberdade? Como que o amor é perder a liberdade? Veja bem. Deixa eu chamar o Timothy Keller para me ajudar. Deixa eu ler para você o que ele fala. Ele diz assim, ó, um dos princípios do amor, seja a base de uma amizade, seja uma relação romântica, é a necessidade de abrir mão da independência para alcançar uma intimidade maior. Você abre mão da sua independência
para alcançar uma intimidade maior. Perdi, achei. Não é possível desenvolver um relacionamento profundo e tomar decisões unilaterais ou impedir que o outro opine em relação à maneira como você leva a sua vida. Para desfrutar de felicidade e da liberdade que o amor traz, é preciso abrir mão da autonomia individual. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que amar é abrir mão da sua liberdade. Ah, mas se você disser isso para algumas pessoas hoje, a liberdade que elas têm é o mais importante para elas. Ser livre para elas é o que importa. Liberdade. Você vai falar que nem o meu filho fala, o quê? De jeito nenhum. Até parece que eu vou abrir mão da minha liberdade. Não vou mesmo. O versículo fala, ó, Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. Tenhamos vida. O que é a vida para as pessoas modernas, senão a sua liberdade? Se ela não tiver liberdade, para ela não está vivendo. Estou trancado aqui nessa casa, não tenho liberdade. A pessoa quer ser livre. Muita gente rejeita o cristianismo por causa disso. Muita gente rejeita a mensagem de Natal por causa disso. Porque ela fala assim, ó, o cristianismo é uma camisa de força. Eu vou ficar amarrado, eu não vou poder viver. Eu vou viver menos. Se eu for cristão, eu vou ter que viver menos. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa e não vai ter como. Não tem como eu abrir mão de algumas coisas. Eu gosto muito da igreja, eu gosto das músicas, eu fico inspirado, acho muito bonito, acho tudo isso legal, mas tem certas coisas que eu não consigo abrir mão. O que é isso se é não o fato de você não estar pronto para abrir mão da sua liberdade para ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Você acha que você vai se destruir, você acha que você está acabando com a sua vida. Tem uma banda que chama Resgate, tem uma música deles que eles falam assim, ó, as pessoas se dizem livres, mas não podem dizer não. Elas fazem de conta que a imitação é de verdade. Elas se compram sempre, mas se vendem e nada sobra para contar. Fazem de conta que a opção não escraviza. A pessoa acha que viver é ter opção, ter liberdade de fazer o que ela quiser, quando ela quiser, ou seja, ser o seu próprio Deus. Isso nada mais é do que o pecado original, lá em Gênesis 3. Em Gênesis 3, é o homem dizendo para Deus, como assim eu não posso comer do fruto do meu jardim? Esse aqui não é o meu jardim? O fruto está no meu jardim. Como é que eu não posso comer esse fruto? Está no meu jardim. É a minha vida, eu faço do meu jeito. Tanto faz o que as pessoas pensam, muito menos Deus, está lá no céu. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. A verdadeira vida não é liberdade absoluta. A verdadeira vida não é liberdade absoluta. Isso é muito fácil de entender se você percebeu algumas coisas. Ó, deixa eu dar essa ilustração para vocês. Tem uma história de um menino que ia para a casa dos amigos e ele adorava brincar com os bichinhos de estimação dos amigos. Ele ia para a casa de um amigo, o amiguinho tinha um cachorrinho, ele brincava com o cachorrinho, amava. Aí voltava para casa, no outro dia ia na casa do outro amiguinho, tinha um gatinho. E amava brincar com o bichinho. Aí ele perguntou para a mãe, por que eu não posso ter um cachorrinho? Por que eu não posso ter um gatinho? Ela falou, filho, você é alérgico. Não tem como você ter um cachorrinho ou um gatinho. Mas eu vou arrumar um bicho de estimação para você. Aí a mãe foi lá e comprou um peixe. Comprou um peixinho para ele, certo? E ele ficou super feliz, né? Agora eu tenho um bichinho de estimação, meu, tal, super legal. No primeiro dia, né? Passou a manhã, passou a tarde e tal, no fim da noite. O menino desce para jantar, a mãe pergunta assim, e aí, tá gostando do seu bichinho? Ele fala, eu tava gostando no começo, mas agora já não tá muito divertido. A mãe achou esquisito. Mas por que você não tá achando? Não, porque na casa dos meus amiguinhos, a gente pegava lá o cachorrinho e o gatinho, colocava na cama, colocava no tapete para brincar, e eles pulavam na gente e tal, e lambiam a gente. Eu coloquei o peixinho lá no tapete para brincar comigo, no começo ele pulou, ele brincou e tal, mas depois ele ficou parado, acho que ele cansou. Liberdade absoluta, ela vai te matar, ela vai te condenar.
Um peixe só consegue ser um peixe de verdade se ele estiver dentro de um aquário, se ele estiver dentro da água. Ele tem liberdade absoluta? Não tem. Ele não tem liberdade absoluta. Ele conseguiu fazer as restrições certas. O Keller fala assim, ó, o amor é a perda da liberdade, o amor é a perda da liberdade mais libertadora que existe. O amor é a perda da liberdade mais libertadora que existe. É só no amor que nós nos tornamos nós mesmos. Mas os relacionamentos afetivos saudáveis, eles implicam uma entrega mútua, altruísta. É uma perda mútua de dependência. Liberdade não significa ausência de limitações e restrições, mas a descoberta. Veja bem, você tem que descobrir o quê? Você tem que descobrir quais são as limitações e as restrições certas. Quais são as limitações e as restrições certas? Aquelas que se encaixam em nossa natureza e nos libertam. Como é que você descobre, num relacionamento com outra pessoa, quais são as liberdades e as restrições certas para o seu relacionamento com a pessoa dar certo? Você pergunta para ela. Você conversa com ela. Você vive com ela e aí você descobre. Você descobre até onde você pode ir, o que você pode fazer. É tendo um relacionamento. Para você descobrir quais são as restrições certas que Deus está pedindo para você, você tem que se relacionar com Ele. Você tem que nascer de novo. E nessa coisa enfadonha de ler a Bíblia, isso vai mudar a sua vida. Literalmente vai mudar a sua vida. Essa coisa enfadonha, chata de orar, isso vai mudar a sua vida. Isso vai literalmente mudar a sua vida. Mas o problema é que a gente vive na era do mercado livre com entrega full. Você quer mudar a sua vida em 24 horas. Amanhã você já quer estar se sentindo completamente diferente. E você sabe muito bem que todo relacionamento na sua vida não foi assim. Você foi construindo isso dia a dia. E por que com Deus você não vai fazer isso? Então isso pode literalmente mudar a sua vida. Então como que você recebe esse presente? Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro. E rapidamente, para a gente encerrar já, o quanto custou esse presente? O quanto custou isso? Para que uma relação então seja saudável, tem que ter perda dos dois lados, certo? Tem que ter uma perda mútua. Para você se relacionar com Deus, então, meu irmão, Deus teve que abrir mão de muita coisa. A Bíblia diz que quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus falou para ele assim, ó, se eu mostrar para você minha face, você vai morrer. Não tem como. Não tinha como ter um relacionamento pessoal com Deus ali, você vai morrer se eu mostrar minha face para você. Nós temos Jesus agora. Se encarnou. Ele literalmente desceu de prateleira, entendeu? Ele abriu mão de muita coisa. No relacionamento não tem que abrir mão, não tem que perder a sua liberdade. Para a gente se relacionar com as pessoas e dar certo, a gente tem que dizer assim, ó, eu vou me adaptar a você, eu vou mudar para sua causa, eu vou servir você, mesmo que isso signifique um sacrifício para mim. E aqui tem outro conceito importante, sacrifício. Não existe amor de verdade se não houver sacrifício. Eu falei isso para uma pessoa algumas semanas atrás, que o amor de verdade é um amor que requer sacrifício. A pessoa ficou confusa, ela não estava conseguindo entender. E é uma pessoa muito solitária. É uma pessoa que já está em idade avançada e mora sozinho. E ela não consegue entender que muitas vezes, para você realmente amar de verdade, você tem que sacrificar algumas coisas. Jesus sacrificou a glória dele. Ele sacrificou ser o segundo ser da Trindade ali. Ele sacrificou o relacionamento dele com o Pai, para que você pudesse ter um relacionamento com ele. Na cruz, Jesus não chama Deus de Pai. Ele perdeu o relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento de Pai com Deus. Mas na cruz ele não diz meu Pai, meu Pai. Ele diz meu Deus, meu Deus. Ele abriu mão do relacionamento dele com Deus para que você tivesse a oportunidade de se relacionar com Deus. Ele falou assim, ok, eu vou me adaptar. Para esse relacionamento aqui dar certo, os dois lados têm que se adaptar, ok. Eu vou me adaptar. Jesus se tornou um ser humano limitado, vulnerável ao sofrimento e vulnerável à morte. Deus morreu.
Ele escolheu nascer numa manjedoura que era um presságio da cruz. O Natal custou a Jesus se desfazer de toda essa glória. O Natal é Deus, é Jesus dizendo: eu vou me adaptar a você, eu vou mudar por causa de você, eu vou servir você, mesmo que isso signifique um sacrifício para mim. Só que se você não se adaptar, se você não buscar entendê-lo, vai ser um relacionamento de uma via só e nenhum relacionamento assim dá certo. Veja o que custou para Deus. O Mark Dever tem uma frase que me marcou esse ano. Meus irmãos aqui, o Túlio e o Fábio, ouviram falar essa frase acho que umas 20 vezes. Mas essa frase daquele livro me marcou de uma forma muito profunda esse ano, meus irmãos. Que é: você só entende o tamanho do amor de Deus se você entender o tamanho do perdão de Deus. Enquanto você não entende o que Ele perdoou, o que Ele fez, o que Ele abriu mão, você não entende o tamanho do amor. Você acha que é uma coisa qualquer. Você acha que é só mais uma coisa que você põe na prateleira da sua vida. Mas quando você entende o tamanho do perdão, quando você entende o tamanho do sacrifício, quando você entende o que Ele abriu mão para nascer, para vir se tornar homem, você, de muito bom grado, vai abrir mão de muita coisa para poder se relacionar com Ele. Você não vai abrir mão, sabe, renegado, ressentido, não, tem que fazer. Deus não é um Deus que está tentando comprar o seu amor. Não é essa a relação. É uma relação de amor de verdade, sacrificial, de perda de liberdade, para que você realmente possa conhecê-lo de verdade. É isso que custou para Ele. É isso que custou para Ele. Tudo por amor. Tudo por amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Deus nos mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Nessa passagem, no versículo 8, tem uma das verdades mais profundas da Bíblia, que é o quê? Deus é amor. No versículo 8 fala: Deus é amor. Nosso Deus não é um Deus tirano. O nosso Deus, Ele olha para você e fala assim: se você quiser se relacionar comigo por obrigação, não precisa não. Você tem que se relacionar comigo por amor. Mas entenda que é um relacionamento pessoal. Entenda isso de uma vez por todas. O cristianismo não é como nenhuma outra religião. É um relacionamento pessoal. Trate dessa forma. Jesus é uma pessoa. Jesus, quando Ele subiu aos céus, irmãos, Ele subiu com o corpo encarnado dele. Ele é um ser humano igual eu e você. Ele não é uma força, uma energia, um espírito. Ele é uma pessoa. Se relacione com Ele. Ele se adaptou tanto por você, dá uma chance para Ele. É só assim que você vai ter vida de verdade mesmo. Se você achar a liberdade certa, se você achar a restrição certa. Deus não é só um Deus amoroso, é um Deus que ama às vezes. Deus ama não porque Ele acha que a gente é digno de amor, mas porque amar faz parte da própria natureza dele. Deus é amor. Ele nos ama porque Ele é esse tipo de Deus. Um Deus de amor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Porque nesse relacionamento, Pai, o Senhor fez tudo, Senhor. É o Senhor quem abriu mão de tudo. É o Senhor quem se adaptou. É o Senhor quem perdeu o seu relacionamento com o Pai. Para que nós pudéssemos ser adotados por Deus, como filhos também. Nós somos gratos a Deus. Queremos te louvar por gratidão, ó Deus, não por formalidade, não para ter uma vida melhor, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te amar, Senhor, te conhecer. Não é só viver bem, Senhor. É nos relacionarmos com o Senhor, ó Pai. É sentir a sua presença, ó Pai, não só como um sentimento, mas como uma certeza, Pai. Que mesmo quando os sentimentos não estão batendo, Pai, a certeza está em nós. A certeza desse amor que nada pode abalar, Senhor. É um amor firme, Deus, que não mede sacrifício, Deus. É um amor rico, Pai. Um amor, Deus, que é constante e que pode mudar nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, na nossa incredulidade, a dar uma chance para o Senhor, Pai. A realmente sairmos, ó Deus, dessa esfera de conhecer sobre o Senhor, para conhecer o Senhor pessoalmente, Pai.
nos mostra, ó Pai, se revela a cada um de nós aqui nessa manhã, ó Deus. Faz esse milagre, ó Deus, de se revelar a cada um de nós, ó Deus, de maneira pessoal, ó Pai. Através da sua palavra, ó Deus, através do relacionamento com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.